Oi pessoal, bom dia. A gente vai começar hoje uma nova unidade 4, vamos falar sobre democracia. Essa unidade ela vai ser cobrada, para fins de prova apenas na AV3, certo? Mas já vamos começar hoje com o estudo sobre essa unidade. E aí, gente, vou falar sobre os regimes políticos, sobre os regimes de governo existentes. A maioria dos cientistas políticos vai dizer que existem dois regimes políticos ou dois regimes de governo. Os regimes de governo democráticos e os regimes de governo autoritários, certo? Dentro desses regimes de governo autoritários, existe uma subdivisão entre regimes autoritários ditatoriais, totalitários, fascistas, cesaristas, absolutistas, né? Então, existem várias modalidades de regimes autoritários. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Mas, digamos assim, em uma grande divisão, os regimes de governo podem ser definidos como democráticos ou como autoritários, tá certo? E aí, nós vamos começar falando dos regimes democráticos. Vamos falar sobre democracia, um pouco sobre o histórico, sobre as características, sobre os instrumentos de participação democrática, sobretudo aqui no Brasil. Vamos falar sobre o nosso histórico, de desenvolvimento democrático, enfim. Vamos falar sobre algumas dessas questões. Vou começar com o conceito, certo? Se você quiser anotar aí, o que é democracia? Tem uma definição do Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, que é uma definição clássica, mas que ela diz bastante sobre o ideal da democracia, Para ele, a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo, certo? Em outras palavras, a democracia pode ser definida como um regime político em que a direção dos interesses coletivos cabe ao povo, certo? Ou à maioria do povo. Quer dizer, existe uma participação, a democracia pressupõe, a existência de uma participação efetiva dos cidadãos na construção da vontade política, da construção das decisões políticas daquele Estado. Outros autores definem como um meio, um instrumento pelo qual o Estado realiza o seu fim, que é garantir a paz social, o bem-estar social. Então, para esses autores, o bem-estar social ele só pode ser atingido dentro de regimes políticos democráticos, tá certo? E aí, essa palavra democracia, ela tem origem grega, em que a gente tem demo, significa povo, tá? E kratos significa governo, Justamente fazendo referência à ideia de que a democracia é o governo do povo, E complementando com o Abraham Lincoln, do povo, pelo povo, para o povo, tá certo? É sempre trazendo a ideia de que existe uma participação efetiva dos cidadãos, do povo, na construção da vontade coletiva, na construção das decisões políticas, enfim. Isso não se dá só através do voto, tá certo? Isso se dá através de diversos instrumentos, como a possibilidade de liberdade de expressão, como a possibilidade de livre associação, de manifestação de pensamento, liberdade de imprensa, quer dizer, atualmente não se pode restringir o conceito de democracia exclusivamente à questão do voto formal, tá certo? A democracia, ela é considerado um regime político em que existem vários outros aspectos envolvidos além do voto formal. A própria garantia da isonomia ou a garantia da dignidade de direitos fundamentais dos cidadãos só é efetiva se a gente estiver falando em regimes políticos democráticos, tá certo? Então, não façam, digamos assim, a restrição ou o entendimento simplório de que a democracia é exclusivamente aquele regime político em que garante o voto formal. Na verdade, a democracia é muito mais que isso hoje em dia, tá certo? É a garantia de direitos fundamentais de liberdade, como liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, tá certo? A própria garantia da isonomia também, que tá tudo definido, no caso daqui no Brasil, na nossa Constituição Federal, certo?
A democracia, ela não se confunde com república, certo? Quando eu estou falando de república, eu estou falando de formas de governo, lembra disso que eu falei, né? Quais são as formas de governo existentes? A gente tem a república e a gente tem a monarquia. Tanto existem repúblicas democráticas, como existem monarquias democráticas também, tá certo? Lá na Inglaterra funciona perfeitamente uma monarquia constitucional democrática. Lá na Espanha também funciona uma democracia constitucional democrática. Então, a república, ela não se confunde necessariamente com democracia. Tanto existem repúblicas democráticas, como existem repúblicas não democráticas. O Brasil, na época da ditadura militar, né, era uma república não democrática. Como a gente tem monarquias democráticas, como lá na Inglaterra, como na Espanha, como a gente tem monarquias absolutistas, como lá no Catar, que aí a gente já está falando de regimes autoritários não democráticos, tá certo? Quando a gente viu república, a gente viu quais eram as características da república, que era a questão da não hereditariedade, né, da temporariedade, da troca de governo. A gente viu que também era uma característica da república a responsabilidade dos governantes, e a gente viu que era uma característica da república a elegibilidade, mas nesse momento você deve lembrar que eu falei que não necessariamente é elegibilidade pelo povo. Às vezes existem repúblicas autoritárias, né, que usurpam o poder de elegibilidade pelo povo e acaba a escolha dos representantes sendo restritas a um determinado grupo, a uma determinada cúpula de poder, que faz com que essa república não seja efetivamente uma república democrática, né? Mas, em geral, né, em regra, as repúblicas, elas são feitas para funcionarem em regimes democráticos, elas funcionam melhor dessa forma, né? Então, o ideal é aliar uma forma de governo, seja ela monárquica, seja ela republicana, com o regime político democrático, tá? Por mais que seja possível falar em críticas ao regime político democrático, a gente possa criticar o funcionamento, por exemplo, da democracia aqui no Brasil, o melhor meio que nós temos, né, para a garantia dos nossos direitos, para a garantia de justiça, para a garantia do bem-estar social, né? Então, é importante que a gente não deixe essa democracia morrer, né, ainda que a gente esteja em tempos de crise. Em tempos de crise é que a gente precisa resguardar cada vez mais aquilo que nós construímos, né, e conquistamos a tantos custos depois de períodos de muito autoritarismo aqui no Brasil e também pegando exemplos ao redor do mundo, né? Então, é importante que a gente não deixe essa democracia morrer. Enfim, passando para frente, gente, é importante que você saiba diferenciar a chamada democracia formal da democracia substancial, tá? A democracia formal é aquela que está garantida simplesmente pelos meios formais de participação, aqueles meios do voto, né? É quando a democracia em sentido formal é aquela que garante instrumentos institucionais de participação, que é o voto, certo? É aquela democracia restrita simplesmente à participação popular no momento das eleições. Não é essa a democracia formal que hoje é considerada a democracia desejada, né? A democracia ideal. Hoje em dia, a democracia está muito mais ligada à chamada democracia substancial, certo? Foi-se o tempo, então, que a democracia formal ela era suficiente. Além da garantia de instrumentos institucionais de participação, como o voto, quer dizer, então, além da democracia formal, a democracia substancial exige respeito e reconhecimento dos direitos fundamentais de todas as pessoas, né? Então, exige a democracia substancial não apenas a garantia institucional do voto, mas principalmente o respeito e o reconhecimento de direitos fundamentais de todas as pessoas. Direitos fundamentais esses de igualdade, direitos fundamentais de liberdade, como eu falei, abrangendo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de associação, a liberdade de manifestação contrária, por exemplo, ao governo vigente,
a possibilidade de crítica, a possibilidade de uma mídia livre sem censura, tá? Tudo isso faz parte desse conceito de democracia substancial, que é o que a gente precisa buscar, né? Todos os dias. A democracia, ela não se garante só com o voto, tá? Essa é apenas uma democracia meramente formal, que hoje ela já não é mais suficiente. O que a gente deve buscar e garantir, né, são os instrumentos de participação para uma democracia substancial. Às vezes, gente, o Estado se diz democrático. Por exemplo, a China, né, se eu não me engano, acho que o nome, não, na Venezuela, né, se diz democrático. Às vezes tem República Democrática da China, República Democrática da Venezuela. Só que aí, lá na Venezuela, por exemplo, a gente está falando de uma democracia meramente formal. Cadê os instrumentos de democracia substancial? Estão presentes ou não, né? É isso que efetivamente vai tornar um Estado mais democrático ou menos democrático. Às vezes, ter só o nome de democracia não faz com que aquele regime seja efetivamente democrático. Ou só ter o nome de... quer dizer, só porque aquela coisa é chamada daquele nome não quer dizer que ela seja, né? É preciso que ela apresente as características de uma democracia substancial para que aquele Estado possa ser considerado como efetivamente democrático, né? Então, acho que deu para entender a ideia, né? A democracia meramente formal, ela não é mais suficiente para a gente caracterizar um determinado Estado como democrático ou não. A gente precisa observar os elementos da democracia substancial, que é a garantia desses direitos fundamentais que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Passando mais para frente para um próximo tópico, quem gosta de anotar e fazer as anotações, vou falar agora do histórico do surgimento da nossa democracia. E tudo começou lá na Grécia, como vocês já devem saber. O berço da democracia, ou democracia antiga, ela pode ser chamada de democracia antiga, democracia ateniense, democracia grega, eu estou falando da mesma coisa, né? Que é a chamada democracia direta. Lá na Grécia, e aí eu estou falando cerca do século VI a.C., há muito tempo, né, atrás, a Grécia ela era organizada em cidades-estado, as polis, e essas polis elas eram autônomas, elas se auto-organizavam, e havia uma democracia direta, né, onde os cidadãos participavam e tomavam as decisões políticas diretamente, sem eleição de representantes, em reuniões e audiências públicas que aconteciam em praças, que eram chamados dos ágoras, né? Os ágoras eram os locais de efetivo encontro e congregação dos considerados cidadãos que faziam as escolhas e determinavam, né, as decisões políticas da época. Então não havia eleição de representantes, tudo era resolvido pelos próprios membros daquela assembleia reunida, né, daqueles cidadãos. Qual é o detalhe? É que apenas uma parcela mínima da população era considerada cidadã. Excluíam-se as mulheres, excluíam-se os escravos, excluíam-se os estrangeiros. Então, na verdade, apenas uma pequena parcela da população era considerada cidadã, apenas homens livres e que tinham tempo, né, para participar da vida política, apenas eles eram considerados cidadãos. Que mais? Nessa época de Aristóteles e tudo, o desenvolvimento dessa democracia ateniense, não havia uma separação do eu, né, do indivíduo, em relação à coisa pública, em relação ao que depois veio a se entender como Estado, né? Porque na época não tinha essa definição de Estado como a gente tem hoje. Mas se entendia que o indivíduo ele nasceu para a vida pública, que a vida do Estado, a vida da coisa pública era condicionante para a própria existência humana, né? E que o homem, ele era exclusivamente cidadão, o homem livre, né? Era exclusivamente cidadão e ele deveria se dar completamente para o público, né? Para a coisa pública. Não havia a divisão como a gente tem hoje do eu individual, da autonomia individual, da liberdade individual, em relação ao eu enquanto participante da coisa pública, da vida pública, né?
lá na época da democracia ateniense, se entendia que o indivíduo e a coisa pública, elas estavam, né, efetivamente, eram híbridas, né, era todo um conjunto que não tinha como separar, não havia distinção do eu como indivíduo e do eu cidadão, né, como hoje a gente tem. Isso aconteceu principalmente com a evolução do liberalismo, né, o surgimento daquele Estado liberal que nós já estudamos. Com o liberalismo do fim do século XVIII, cresceu muito forte a ideia de autonomia individual, né, da liberdade individual, que fez essa distinção, de fato, entre o eu indivíduo, eu sujeito de direitos individuais, e o eu participante da coisa pública, o eu cidadão, né? Isso eu estou falando de século XVIII em diante. Mas na época da democracia ateniense, não havia a distinção entre o eu individual e o eu participante da coisa pública, do eu cidadão. Era tudo dentro de um mesmo conjunto, né? A vida pública era condicionante para a própria existência humana daqueles que eram considerados cidadãos, claro, né? Se entendia que o homem tinha uma necessidade intrínseca de se integrar na vida política, né? O enfoque era o coletivo político e não havia uma ideia de autonomia individual, tá certo? Só que o que é que favorecia para todo esse contexto de democracia direta? Uma sociedade extremamente escravocrata, com pouca complexidade estatal, não havia, né, a noção de Estado, de instituições como a gente tem hoje, não havia separação de poderes, poucos habitantes em cada cidade-estado, quer dizer, não havia demandas sociais, demandas econômicas suficientes para que houvesse uma estrutura complexa de Estado, né? Então, eram elementos que favoreciam o desenvolvimento da democracia naquela época, que hoje é absolutamente inviável, né? A gente falar em democracia direta em cidades com milhões de habitantes, com necessidade de trabalho, com um regime não escravocrata, né? Então, todo mundo precisa trabalhar para o seu sustento e toda uma complexidade institucional que não permite que a democracia funcione mais de forma direta. Mas existem alguns elementos dessa democracia direta que a gente pode sim adaptar à nossa realidade, né? Como, por exemplo, a existência de referendos, plebiscitos, como a gente vai ver mais adiante, né? Seriam elementos tentando resgatar essa democracia direta, né? Alguns momentos específicos em que a democracia direta pode ser exercida. Enfim, de todo modo, era assim que funcionava lá na Grécia, né? E foi o berço do desenvolvimento dos regimes democráticos posteriores, que foram se aperfeiçoando e se adaptando às novas realidades, às novas demandas, ao crescimento institucional, ao desenvolvimento das demandas estatais, né? Enfim, então a democracia nasceu dessa forma, mas foi, claro, se adaptando às realidades de novos tempos. As bases da democracia grega eram 3, se você quiser anotar aí. Primeiro, a isonomia, né, no sentido de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, e aí eu tô falando de cidadão, embora eu já tenha explicado, né, que é um conceito absolutamente excludente, excluíam-se as mulheres, os escravos, os estrangeiros, né, mas na época funcionava dessa forma. A isonomia, todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Havia também a chamada isotimia, que é a abolição de funções hereditárias. Não acontecia isso nas cidades-estados na Grécia Antiga. Todos os cidadãos podiam ocupar as funções, os cargos públicos, e a ocupação desses cargos se dava em razão do merecimento, né? E não em razão da herança, e não em razão do sobrenome, né? Não em razão da família de origem, se dava por merecimento, né? E não por condições de sangue. E outra característica era a chamada isagoria, que todos tinham igual direito à palavra, igual direito de falar, igual direito de exercer a possibilidade de oratória, né? A todos era reconhecido o direito de falar nas assembleias públicas. E as características eram essas, né? A igualdade de todos,
Que mais? Condenação de poder arbitrário, que existiam em monarquias orientais na mesma época, né? Lá na Grécia Antiga não existia isso. Responsabilidade dos agentes públicos, né? De quem exercia cargos públicos, eles eram responsabilizados, em caso de cometimento de alguma infração. As reuniões eram realizadas em praça pública, no ágora, né? Como eu falei para vocês. E o preenchimento das funções públicas se dava mediante sorteio, certo? O que mais? Bom, essas são as principais características da democracia ateniense. Na próxima aula... Bom, eu vou falar mais um pouquinho antes da gente encerrar a aula de hoje, certo? Passando para frente, se você quiser anotar aí, nós temos uma classificação dos regimes políticos democráticos em relação ao exercício, certo? Então, a gente tem, primeiro, a democracia direta, que é essa democracia grega, presente atualmente apenas em alguns cantões da Suíça, certo? A Suíça, ela é um estado considerado federal e em alguns cantões, que é a divisão administrativa que eles têm, funciona alguns instrumentos fortes de democracia direta, né? São os resquícios que a gente tem ainda da democracia direta para todos os cidadãos. Hoje em dia, funciona a chamada, que é a segunda classificação que eu vou falar, democracia indireta, tá? Na democracia indireta, o poder é do povo, mas o governo é exercido por representantes eleitos. E aí, essa democracia indireta, ela se desenvolveu, sobretudo, no fim do século XVIII, com o surgimento do liberalismo, daquele Estado liberal que a gente já estudou, num contexto de fim do absolutismo monárquico, surgimento das primeiras monarquias constitucionais, ou então com o advento da República também, na França, no fim do século XVIII. Então, o republicanismo e a criação das monarquias constitucionais no fim do século XVIII, elas promoveram, com a ajuda do movimento do liberalismo, né, a introdução da chamada democracia indireta, que é aquela em que o governo é exercido por representantes eleitos. E a gente tem a chamada democracia semidireta, que é o exercício, em regra, da democracia indireta, tá? Com alguns momentos de participação direta dos cidadãos, como em referendos, em plebiscitos, como acontece aqui no Brasil, tá certo? A classificação da democracia no Brasil é democracia semidireta, que funciona como? Em regra, no dia a dia, funciona a democracia indireta, mas a gente tem alguns momentos de participação direta do cidadão garantidos na Constituição. E aí nós vamos falar desses momentos depois, mas o referendo, o plebiscito, projetos de lei de iniciativa popular, né, são exemplos que trazem um pouco de alguns resquícios da democracia direta, né, para a nossa vivência constitucional, certo? Bom, na próxima aula a gente continua com esse conteúdo, gente. Estou à disposição para as dúvidas de vocês, tá certo? Bom dia!